Queridos irmãos, queridas irmãs, estamos iniciando agora mais um vídeo da série Vida Espírita. Sejam bem-vindos. Vamos refletir hoje um pouquinho sobre as provas e expiações, duas palavrinhas que estão muito presentes no vocabulário espírita, trazendo reflexões, trazendo ideias, fazendo com que o espírita, no seu dia a dia, pense muito a respeito delas. Não é nem um pouco incomum encontrarmos companheiros de jornada espírita dizendo que estão passando por uma dificuldade e que essa dificuldade é o pagamento de suas faltas em vida pretérita. Não é? É muito comum ouvirmos essas afirmações dentro do meio espírita, mas é preciso raciocinar. Nós dizemos isso porque sabemos que o espírito é imortal e que temos diversas reencarnações e que atitudes das vidas pregressas podem sim influenciar em algumas circunstâncias da atual vida, existência, né? De forma negativa ou de forma positiva, de forma a nos trazer mais felicidade ou infelicidade. Sabemos que estamos sujeitos, portanto, àquilo que Allan Kardec chama de lei de causa e efeito, que é uma lei que recai sobre a conduta moral do espírito, provocando nele o seu progresso intelecto-moral. Então, conforme nós usamos o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher como pensar, como sentir e como agir, a vida nos responderá. E a gente encontra a lei de causa e efeito no nosso dia a dia. Um exemplo prático, né? Se estamos com os pensamentos muito pessimistas, pensamentos negativos, sentindo-nos vítimas, né, da vida, logo, logo, se a gente permite que esse pensamento esteja com a gente por muito tempo, se a gente segue alimentando, a gente sente o efeito dele no corpo físico, aquele nó de angústia, aquela dor no peito, né? É a lei de causa e efeito. A causa é o pensamento que não está adequado, o efeito já é o corpo físico avisando, pedindo para mudar esse pensamento. Então, a lei de causa e efeito está presente o tempo todo na nossa vida. Se nos alimentamos muito, sentimos mal-estar. Se nos alimentamos pouco, adoecemos. E assim a vida material nos ensina sobre a lei de causa e efeito. Agora, provas e expiações são vividas aqui na lei, são vividas aqui sim na vida material, mas elas guardam mais relação com o aspecto moral do que propriamente com o aspecto material, né? São, como dizíamos, então, o uso do livre-arbítrio. E agora a gente precisa entender um pouquinho desse vocabulário, provas, expiações, como ele se adequa, como o Espiritismo explica as provas e expiações e como a gente deve entendê-las. Capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9. Ali nós aprendemos que nem todo sofrimento vivido nesse mundo decorre de uma determinada falta. A gente pode ter algum tipo de aflição aqui na Terra, muitas vezes porque nós escolhemos uma prova. Nós escolhemos viver a dificuldade para ver como nos saímos diante dela. Isso é uma prova. E não porque nós cometemos uma falta no passado. Um exemplo prático, né? A gente pode viver como administrador de dinheiro de outras pessoas vivendo a prova da honestidade. Para a gente pode ser uma dificuldade administrar aquele dinheiro. Desejarmos não estar ali, né? Tendo dificuldades em administrar e em refrear o nosso instinto de fazer uso em proveito próprio, né? Isso é uma prova para o espírito. Então, nem sempre uma dificuldade decorre de faltas cometidas no passado. Quando decorre, aí a gente pode chamar de expiação. E aí o Evangelho vai dizer, olha, normalmente quando o espírito vive essa prova, ele escolheu passar por ela, né? Então ele nem sempre reclama, ele sente a aflição, mas segue vivendo e fazendo o que pode para não falhar. Agora, ainda nesse item 9 do capítulo 5 do Evangelho, a gente lê que pode-se considerar uma expiação quando a aflição provoca queixa e revolta contra Deus. A pessoa se queixa, se sente envolta por aquela situação, uma doença grave, por exemplo, e aí ela se queixa contra Deus, se revolta,
porque acha que é uma vítima, né, que não merecia passar por aquilo. Isso se caracteriza, então, iria se caracterizar aí uma expiação. Mas há um outro tipo também de vida aqui na Terra, né? A vida do missionário. Essa a gente vai tratar de forma breve, né? O missionário que, embora viva grandes dificuldades, dores às vezes, ele não se queixa, não se revolta, não reclama, segue sendo exemplo para as outras pessoas e enfrentando aquela situação. Esse é o missionário. Chico Xavier, por exemplo, né? Aquela doença que ele tinha no olho, com dores terríveis quase a vida toda, e sem nenhuma queixa, vivendo a sua vida de profissional dedicado, devotado e de espírita, aplicadíssimo no cumprimento de seu dever. Esse é um missionário, né, que é exemplo para os outros. Esquece de si mesmo e se concentra na caridade que pode fazer na sua ação enquanto um ser que vive em sociedade, né? Um cristão. Bem, acontece, meus amigos, que, de falarmos mais especificamente de provas e expiações, a gente precisa reconhecer que o Evangelho faz essa separação de forma didática. É um modo didático para que a gente possa, talvez, reconhecer por que estamos sofrendo agora e como nós devemos nos comportar. E eu digo talvez, porque a gente pode tirar algumas conclusões, mas a gente vive sob a lei do esquecimento do passado, que a gente já tratou aqui no Vida Espírita, né? É melhor esquecer o passado e desenvolvermos a nossa vida daqui para frente. Então a gente pode sim estudar essas aflições, melhorar a nossa conduta diante da natureza dessas aflições para progredir espiritualmente. No entanto, a gente, enquanto encarnado, a gente não vai saber a causa da aflição, se ela é uma expiação, se ela é uma prova. E repito, o Evangelho coloca essas palavras para a gente entender as nossas aflições de forma didática, porque existe um pensamento dentro da obra de Allan Kardec que eu quero explorar com vocês a partir de agora para a gente, enfim, falar melhor sobre essa questão das provas e expiações. Porque se a gente lê provas e expiações da forma como a gente está acostumado a ler, com essa leitura imediata, às vezes rasa, né, pouco refletida, a gente fica pensando que a expiação é irremediável enquanto sofrimento. Eu sofro e tenho mesmo que sofrer. E esse é o modo de eu me restabelecer diante da lei divina. Esquecendo muitas vezes que a reconciliação com a lei divina se dá através do arrependimento, da reparação e da própria expiação, sim, mas não no sentido em que a gente está acostumado a entender, né? Como está escrito lá no arrependimento, reparação, expiação. Livre o céu e o inferno. Dessa forma que a gente se readequa à lei divina. Mas a palavra expiação, não nesse sentido de um sofrimento irremediável, de um sofrimento que eu sou obrigado a viver, imposto pela lei de Deus, que me priva da liberdade de sair dele. Uma punição da qual eu não posso me livrar, não há nada que eu possa fazer, porque é uma consequência de uma coisa que eu já fiz. Então estou preso a ela. Será que Kardec queria realmente dizer isso para a gente? Eu defendo que não. Porque didaticamente a gente faz essa separação entre o que é prova e expiação e vai entendendo essas coisas como coisas separadas. Mas factualmente, na vida de todos nós, isso não acontece bem assim. E eu vou usar palavras do próprio Allan Kardec na questão 399 do Livro dos Espíritos. Não vou ler a questão inteira, só a parte que nos interessa. Kardec escreve o seguinte: sendo as vicissitudes da vida corporal, olha aqui, né? As dificuldades, as aflições, os sofrimentos da vida corporal, sendo as vicissitudes da vida corporal expiação das faltas do passado e, ao mesmo tempo, provas com vistas ao futuro, e aí ele vai desenvolver a pergunta, mas eu vou parar por aqui, né? Então, Kardec está dizendo diretamente para a gente: as dificuldades da vida terrena são, ao mesmo tempo, expiações e provas. E o que muda com isso? Muda tudo. Porque se é ao mesmo tempo uma expiação e uma prova, isso significa o seguinte: ao mesmo tempo em que eu estou sofrendo o efeito da minha ação de uma vida passada, diante com essa dificuldade, eu escolho como vou vivê-la e posso diminuí-la pelos meus esforços.
Posso sair dela pelas minhas obras de caridade, posso vencê-la pelo meu progresso espiritual. Posso sequer vivê-la se eu estiver trabalhando fielmente no Evangelho de Jesus. Isso muda tudo, meus amigos, porque vejam só, eu posso ter uma doença que me impeça de fazer várias coisas, mas eu posso olhar para essa doença de duas formas e aqui a nossa liberdade está intacta, né? A liberdade do livre-arbítrio, do pensamento, da emoção está intacta. A doença pode me deixar numa cama, preso a uma cama, mas a minha liberdade de pensar e de avaliá-la está intacta. Enquanto eu tiver qualquer liberdade de ação na Terra, eu não estou preso à minha expiação. Aliás, ela só se transforma numa expiação se assim eu desejar. Olha só, é uma doença e eu posso ficar pensando assim: ah, é aqui que eu pago os meus pecados. Então eu tenho mesmo que sofrer. E aí eu vou me recolhendo, ficando deprimido, né? E estou vivendo um sofrimento que não vai ser útil para mim. Isso não é uma expiação. Isso é um sofrimento inútil. Eu sofro por sofrer. Sofro porque penso que só o sofrimento em si vai me fazer progredir. E não é assim que acontece. Ela é sim uma expiação, mas ao mesmo tempo uma prova. Como eu me comporto agora? Vivendo essa experiência do efeito de coisas que eu provoquei no passado. Eu devo viver como Chico vivia, a sua experiência aqui na Terra. Né? Para a gente usar o exemplo prático citado agora há pouco. Eu produzo em mim a felicidade, a coragem necessária para o enfrentamento daquela situação, continuo agindo na caridade para com o meu próximo, continuo entendendo Deus como um Pai de suprema justiça e bondade, continuo sabendo que sou um espírito imortal e que esse aprendizado vai ser para mim motivo de felicidade plena no futuro, motivo de me tornar uma pessoa melhor, alguém que ama mais profundamente, alguém que tem a sua capacidade de resiliência aumentada por essa situação. Alguém que terá uma experiência notável em seu currículo espiritual. Alguém que venceu uma prova difícil. Alguém que se tornou exemplo para as pessoas com as quais convive. Porque as pessoas nos notam, né? Dirão: olha, mesmo diante daquela dificuldade, nenhuma palavra de pessimismo, nenhuma palavra negativa, nenhum gesto, nenhum pensamento de agressão ao seu próximo. É um exemplo de vida. Então aí eu vivo uma expiação e ao mesmo tempo venço a prova que é viver essa expiação. Para a gente encerrar, eu trago uma frase do espírito Joana de Ângeles no livro Momentos de Saúde. Joana escreve: és livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou de aflição com o qual desejas conviver. Todos nós somos livres para imprimir em nossas existências, através do nosso pensamento, da nossa emoção e da nossa compreensão do que é uma prova e uma expiação aqui na Terra, a felicidade que nós desejamos viver. É possível estarmos felizes, mesmo tendo uma aflição. É possível estarmos felizes porque sabemos o real motivo de estarmos vivendo aquilo e como devemos nos comportar. E a nossa vida é, ao mesmo tempo, então, meus amigos, prova, expiação e missão. Entendamos isso profundamente e nos coloquemos ativamente no exercício de sermos espíritas cristãos, em comunhão com Deus, em comunhão com a gente mesmo, no nosso progresso, né, em comunhão com o nosso dever de progresso espiritual, em comunhão com o nosso próximo na caridade. Tudo na nossa vida se asserena e melhora com essa postura e pouco importará o nome que nós daremos às nossas aflições, se prova, expiação ou missão. O que importa é que Deus olhará para nós e nos dirá: parabéns, filho, você venceu. Um abraço, meus queridos irmãos. Nos vemos em breve em mais um episódio da série Vida Espírita. Até lá.